Fala rapaziada ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e bom rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho de Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, o nosso querido campeonato aí do nosso Brasilzão. E bom rapaziada, vamos falar de dois jogos importantíssimos, né? Dois jogos aí do Campeonato Brasileiro. Depois eu vou comentar um pouco de Fluminense e Mirassol, tá? Mas eu vou focar nesses dois clássicos, né, que aconteceram no dia de ontem, na quinta-feira, tá? Palmeiras e Santos no Allianz Parque e o Clássico Rei lá no Castelão, né? Ceará e Fortaleza, beleza? Então, antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é PH Miranda, eu faço vídeo de futebol todos os dias aqui no canal, né? E lá no TikTok e no Instagram também, então já me segue lá, @canaldoph.oficial, tá? No TikTok e no Instagram também. Valeu? Então se você quiser acompanhar aí o canal, é muito importante para mim que você se inscreva aqui embaixo, tá? É só você rolar, não custa nada. Se inscreve aí, deixa o like se você gostar do vídeo e ativa a notificação também para receber a notificação, né, dos próximos vídeos, né? Só clicar no sininho. Beleza? É isso, rapaziada, vamos embora. Vamos falar um pouquinho. Vou começar primeiro falando de Palmeiras e Santos, né? Jogo que aconteceu aí na quinta-feira lá no Allianz Parque em São Paulo. Vitória do Palmeiras, vitória contundente, vitória merecida, né? E vitória esperada. Vamos falar a verdade, vitória esperada desse time do Palmeiras. Antes de mais nada, aliás, esqueci de uma coisa. Vamos abrir aqui a tabela do Brasileirão. Olha aí. Olha que legal. Trouxe aqui para vocês já a tabela do Brasileirão. Tá, vamos comentar um pouquinho da posição dos clubes, né, que a gente está comentando, né? Primeiro que falar, obviamente, do Palmeiras, né? Palmeiras líder do campeonato, mais líder do que nunca, já com a mão na taça praticamente, né? Óbvio que tem muito campeonato ainda, né? Flamengo e Palmeiras têm um jogo a menos, tá? E provavelmente esse título vai ser conquistado no número de pontos, tá? A gente vê aqui que o Palmeiras tem 68 pontos e o Flamengo com 65 logo abaixo, né? Mas por que eu falo isso? Porque se for no critério de desempate, digamos que o Flamengo empate, né, em pontos, né, digamos que, por exemplo, o Palmeiras perca o seu jogo atrasado, que é contra o próprio Santos, e o Flamengo ganha o jogo atrasado, que é bem provável que é contra o Sport, né, o Flamengo empata e chega a 68 pontos. Porém, o Palmeiras fica ainda à frente, né, por causa de, né, porque tem 21 vitórias e o Flamengo tem apenas 19. Então, ficaria ali com 20, né, e 21, né, supostamente, né, hipoteticamente. Então, eu acredito que é muito difícil, tá, o Flamengo tirar essa diferença aqui de duas derrotas, faltando apenas 7 rodadas, né, para os dois times. Então, acho muito difícil, muito complicado, tá bom? Então, o Palmeiras abre uma grande vantagem, tá? Abriu vantagem, o Flamengo que tropeçou, a gente falou no vídeo de mais cedo, tá? Se você não viu ainda, vai lá, vídeo mais cedo não, desculpa, vídeo de ontem, né? Lá no canal, só você ir aí no canal que você vai ver o vídeo aí falando de Flamengo e São Paulo, tá bom? O Flamengo tropeçou, conseguiu apenas um pontinho e o Palmeiras abriu uma diferença importantíssima para a reta final, colocando em a mão na taça praticamente. Como eu falei, tem muito campeonato ainda, mas o Palmeiras abrindo uma grande vantagem aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Já lá embaixo, do outro lado da tabela, temos o Santástico, né? O glorioso Santos, aí o grandioso Santos, né? Santos na 17ª colocação, né? Nessa rodada o Santos cai uma posição, tá? O Santos ocupava, antes da rodada começar, a 16ª, com a vitória do Vitória, né, em cima do Internacional, né, que é esse confronto direto. O Vitória passa o Santos e o Santos precisava vencer, né, ou empatar com o Palmeiras, o que não aconteceu, e o Santos fica aí na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para conversar com vocês um pouquinho mais de perto, tá? Vamos falar um pouquinho do jogo, mas já adianto que eu não vou focar muito no jogo em si, tá? Porque o jogo era um jogo que era esperado, tá? Uma vitória, como eu falei no início, uma vitória contundente do Palmeiras, uma vitória extremamente merecida do Palmeiras, que se impôs e fez o que tinha que fazer, ganhar de um adversário que é muito inferior tecnicamente. E aí vamos focar nisso. Primeiro eu vou falar do Palmeiras, tá? Que é o time que ganhou, obviamente. Sempre começo falando do time que ganhou. O Palmeiras vinha de vitória, né, no final de semana contra o Juventude fora de casa,
tá? O Palmeiras ganha do Juventude, é um time muito frágil do Juventude, obviamente, tá? E o Palmeiras vence bem com um time misto, tá? Contra o Juventude, e agora escala os seus titulares, escala praticamente aí força máxima contra a equipe do Santos, tá? Deixa eu voltar aqui para trazer números para vocês, tá? Os números são muito enfatizantes aqui nessa partida, tá? O Palmeiras teve uma grande vantagem na maioria dos números, tá? Já adianto. Deixa eu trazer aqui direitinho para vocês. Aqui. Bom, falando, né, dos números do jogo, o Palmeiras teve uma grande vantagem, como eu adiantei, né, na maioria dos critérios, né? Chutes, e aí acho que é o mais, talvez seja o mais gritante, né? 21 chutes, tá? 21 chutes, né, do Palmeiras contra 8. E aí, né, a gente pode falar, mas chutar não quer dizer nada. E cara, quer dizer sim. São 21 chutes, sendo que desses 21, 13 foram chutes certos, tá? 13 foram chutes no gol, né? Contra 3 do Santos, né? Então tem uma grande diferença, uma larga diferença aí, né, nessa estatística. Já falando um pouquinho agora dos outros números, né? Não tivemos muitos escanteios para o lado do Santos, porém 13 escanteios para o Palmeiras na partida. Então é uma larga vantagem aí na praticamente todos os números, né? Vemos ali, por exemplo, em posse de bola equilibrado, mas ainda assim para o Palmeiras, passes, enfim. E na grande maioria dos critérios. Bom, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. O Palmeiras ele entra numa escalação que eu gostei da escalação, tá, do Abel, tá? Gosto da escalação, mas o Palmeiras ele não começa com um cara que eu queria muito que começasse, o Alan. Eu acho que essa partida era muito boa pro Alan ganhar continuidade nesse time do Palmeiras, tá? Ele não joga no final de semana contra o Juventude, tá? Ele não começa jogando, né? Não me lembro agora se ele entra no jogo, acho que não, tá? Mas ele não começa jogando essa partida. Eu acho que seria uma partida ótima, tá? Pro Alan começar essa partida, né? Não sei se é Alan ou Alan, né? Eu vou chamar de Alan, mas depois eu procuro direitinho para saber como que se pronuncia, né? Para não errar. Mas enfim, o time do Palmeiras começa com o Sousa, tá? Jogando. O Felipe Anderson começa na partida anterior contra o Juventude. E o Abel tem demonstrado um pouco mais de preferência nos últimos jogos pro Ramon Sousa, tá? E eu gosto muito, tá? Eu acho que o Palmeiras ganha fisicamente, tá? O Felipe Anderson não é um jogador que impõe não tem muita imposição física, né? Para agregar nesse time do Palmeiras, né? Enfim. E temos também a volta do Emiliano Martinez, né? Emiliano Martinez volta ao time titular do Palmeiras, também uma volta muito importante. A outra mudança, uma mudança muito importante é na lateral, né? O time que vinha jogando no sistema de 3 zagueiros praticamente, né? Ou na maioria das vezes jogando com o Giai. Hoje o Palmeiras começa jogando com o Kelvin, tá? Kelvin que fez uma boa partida, né? Mas eu queria destacar a partida de um jogador do Palmeiras, tá? Do lado do Palmeiras. Pra mim, deixa eu botar o campinho aqui, ó, pra vocês. Aí, ó, o campinho, tá? O Palmeiras, como eu tinha dito, né? Entra aqui. Essa formação aqui não é a formação que o Palmeiras joga, né? O Andrés Pereira, na verdade, ele joga um pouquinho mais atrás do que o Emiliano Martinez, tá bom? Mas enfim, é a formação que o Google disponibilizou aqui pra gente. Mas enfim, o cara que eu queria destacar é o Flaco Lopes, tá? O Flaco Lopes fez uma partida hoje fenomenal. E aí você não pode, talvez isso não apareça tanto em números, tá? Você não vai ver números assim expressivos, né, do Flaco Lopes na partida. Mas se você analisar o jogo, você vai ver a importância dele tanto com bola quanto sem bola, tá? Com bola ele dá uma assistência assim muito bonita pro primeiro gol do Vitor Roque, tá? Que aliás fez uma muita boa partida. O Vitor Roque que, cara, começa o campeonato sendo muito criticado, né? Tava devendo, realmente tava devendo. Mas, cara, tem muitos jornalistas, né, que diziam que o Vitor Roque era bagre, né, que foi enganado pelo Barcelona, enfim.
E cara, com todo respeito, o Vitor Roque, só pelo fato dele ter sido contratado pelo Barcelona, é um fato de que ele joga bola. Ele joga bola, ele é bom jogador, né? E ele demonstrou isso ao longo do tempo, tá? Ele em nenhum momento demonstrou uma indignação com parte desses comentários. Ele fez o trabalho dele, seguiu e conseguiu dar a volta por cima, tá? E calar a boca desse pessoal todo aí que o criticou, tá bom? Enfim, e aí voltando a falar do Flaco Lopes, né? O Flaco Lopes, cara, fez uma partida muito boa, né? Ele teve 2 jogadas ali que ele dribla muito bem. E eu acho que ele faz a função muito parecida. E aí, óbvio que não estou comparando o jogador com o jogador, estou dizendo a função, pelo amor de Deus, do Firmino no Liverpool, tá? Ou seja, eu gostei bastante dessa formação que você coloca o Flaco Lopes para buscar mais jogo e deixar o Vitor Roque como um ponta de lança, né? Para receber as bolas lançadas, enfim, e só finalizar as jogadas. O Flaco Lopes, ao invés do Vitor Roque, né, é o jogador, o centroavante, que vem buscar jogo, que vem ao meio campo, vem na intermediária buscar, né, e começar a fase ofensiva. E a gente viu isso no primeiro gol, por exemplo, tá? O primeiro gol, se você vir a jogada do primeiro gol, o Flaco Lopes ele começa na intermediária ofensiva, né, e dá uma assistência muito boa pro Vitor Roque, né, dá uma espécie de cavadinha, né, pro Vitor Roque finalizar e abrir o placar pro Verdão, tá bom? O segundo gol é uma jogada espetacular do Rafael Veiga, que tá aqui, ele entra no segundo tempo. Aliás, outro jogador que também estava devendo no início da temporada, e outro jogador também que estava sendo muito criticado. Tá óbvio que críticas construtivas tem que acontecer, é óbvio. Não estou dizendo que críticas não devem acontecer. Porém, você criticar o jogador a ponto de você querer praticamente aposentá-lo, né, um ídolo do tamanho do Rafael Veiga, eu acho inacreditável, tá? Eu acho que não pode acontecer isso, né? E o Rafael Veiga dando aí a volta por cima também na temporada, né? Um craque de bola, sempre admirei ele e vou continuar admirando porque é outro jogador também que fez o trabalho dele sossegado, não abriu a boca em nenhum momento para reclamar, né? E fez o trabalho dele e deu a volta por cima nesse time do Palmeiras, tá? E voltando a falar do gol, o Rafael Veiga faz um lançamento muito bom pro Vitor Roque, né? Como eu falei, o Vitor Roque estava mais espetado, né? E ele recebe a bola do Rafael Veiga, um lançamento espetacular, que aliás a defesa do Santos muito fragilizada, toma muito bolas nas costas, né, da zaga. E aí o Vitor Roque recebe e dá uma cavadinha espetacular em cima do Gabriel Brazão. Enfim, vamos falar um pouquinho de Santos, tá? Como eu falei, eu não quero focar muito na partida, eu quero focar no contexto. E aí, quando eu falo contexto, é o seguinte: o Santos era uma derrota esperada para essa equipe santista, tá? Era uma derrota que, se você pegar no calendário, a maioria até dos torcedores santistas esperavam essa derrota para o Palmeiras, que é um time superior tecnicamente, é um time jogando dentro de casa, né? Enfim. E aí muitos torcedores santistas, né, já esperavam essa derrota. O problema é que o contexto em que essa derrota acontece é um contexto em que o Santos vem de derrota, de um empate dentro de casa contra o Fortaleza, praticamente rebaixado, vem de uma derrota para o Vitória, um confronto direto dentro de casa também, dentro da Vila Belmiro, tá? E aí isso põe o Santos num contexto em que um jogo que já era contabilizado praticamente uma derrota contra o Palmeiras se torna um inferno para o Santos. Se torna um inferno. E não porque aconteceu a derrota, e sim porque essa derrota custou a colocação fora da zona de rebaixamento. Hoje o Santos ocupa a zona de rebaixamento, né, por conta desses 2 jogos que eu falei, dentro de casa, que o Santos empata com Fortaleza, praticamente rebaixado, e perde dentro de casa também para o Vitória, que é um adversário direto, um confronto direto, né, pela luta contra o rebaixamento. E aí eu gostaria de pontuar algumas coisas, até anotei algumas coisas aqui para falar com vocês. Cara,
esse time do Santos é muito frágil. Eu já fiz um vídeo falando, né, no dia seguinte ao empate contra o Fortaleza, eu fiz um vídeo falando do Santos e volto a bater nessa tecla. O elenco do Santos é limitadíssimo. O elenco do Santos é limitadíssimo. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista no mês passado, estamos falando de outubro de 2025. O presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista dizendo que o elenco do Santos era excelente. E aí eu pergunto ao presidente Marcelo Teixeira, onde esse elenco é excelente? Como que um elenco em que a zaga que o Santos vai ter que colocar para enfrentar o Mirassol semana que vem é Adonis Frias e Alexis Duarte, e as outras opções são Luan Pérez e Zé Ivaldo, que até outro dia não estava nem sendo relacionado, e com todo respeito ao Adonis Frias e ao Alexis Duarte, você pagar 8 milhões de dólares nesses dois zagueiros que são limitadíssimos. E aí você pode falar, mas o Alex Duarte é zagueiro de seleção paraguaia. Com todo respeito, a seleção paraguaia está extremamente preocupante a situação da seleção paraguaia, né? Você ter um zagueiro titular do nível do Alex Duarte, com todo respeito, é um zagueiro extremamente limitado. O Adonis Frias nem se fala, tá? E o que falar de Luan Pérez? Tá? O Luan Pérez não estava relacionado para o jogo de hoje, né? Talvez seja um reforço aí para o time do Santos, né? O Luan Pérez, cara, não sei quem é pior nessa zaga do Santos. E aí falando do Zé Ivaldo nem relacionado era nas outras partidas, nas últimas partidas do Santos. E o Santos escala como titular num clássico importantíssimo contra o Palmeiras, dentro da casa do Palmeiras. Enfim, é um elenco que na partida contra o Palmeiras, o elenco demonstrou até força de vontade. Eu não vou reclamar da vontade dos jogadores do Santos, porque a gente viu dentro de campo que a postura dos jogadores foi até uma postura ok, tá? Não vou reclamar disso. O problema é que você compara a qualidade do time do Palmeiras e a qualidade do time do Santos, é uma diferença abissal, é uma diferença absurda. É um penhasco de diferença pro elenco do Palmeiras do elenco do Santos. E isso é culpa da gestão do presidente Marcelo Teixeira, que lá no início do ano disse que ia consertar o Santos, que ia botar o Santos na linha, que ia botar o Santos no lugar. E faz uma gestão péssima, faz uma gestão horrível, horrorosa. É absurda a gestão que o Marcelo Teixeira tem feito no Santos. O ano do Santos é horrível por conta da gestão do presidente Marcelo Teixeira, que prometeu um time minimamente competitivo e entrega um elenco extremamente limitado, tá? Então, o ano do Santos, a partida de ontem, comprova o quanto que o elenco do Santos é limitado. O Santos foi amassado, o Santos foi atropelado pelo Palmeiras. O 2-0 foi um placar extremamente mentiroso. Deveria ser mais, e poderia ser mais, e merecia ser mais, tá? Por quê? Se não fosse o goleiro Gabriel Brazão, que aliás fez uma partida espetacular, talvez uma das melhores dele no Campeonato Brasileiro, poderia ser uma goleada para um adversário que é um rival dentro de São Paulo, tá? Dentro de São Paulo. E a partida do Santos comprova o quanto esse elenco é limitadíssimo, tá? Esse elenco montado pelo presidente Marcelo Teixeira, que disse que esse elenco é excelente. Aonde que esse elenco é excelente? Me fala. Você tem... Vamos fazer algumas ressalvas. Eu não vou nem botar na conta do Neymar, que o Neymar tá machucado aí não sei quantos anos. Robinho Júnior, excelente jogador. Gabriel Bontempo, gosto muito. Aí é particular. Tem alguns torcedores que não gostam. João Schmidt, gosto também. O Barreal, mais ou menos, mas bota pra mais, tudo bem. Tirando isso, eu tenho o Souza, obviamente, um dos melhores aí do time. Zé Rafael. E ainda vou colocar o Ilharão, que tá devendo muito, mas comparado a esse elenco do Santos,
eu acho que é ainda um pouquinho acima, né? Tirando esses jogadores, todo o resto são jogadores extremamente limitados. Extremamente limitados. O Santos gastou uma fortuna no Tiquinho Soares, gasta uma fortuna mensalmente pagando um salário na casa do 1 milhão para Tiquinho Soares, que ontem nem entrou na verdade, mas que quando entra, entrega basicamente nada ao time do Santos. Ah, mas ele tem um domínio bom. Desculpa, domínio não ganha jogo, domínio não faz diferença nenhuma na partida. Você olha pro Tiquinho Soares, você não vê entrega, você não vê vontade, você não vê basicamente nada no Tiquinho Soares, tá? E é obrigado a escalar o Lautaro, né? O Lautaro Dias, que também é outro limitadíssimo. Ele tem mais vontade do que o Tiquinho Soares, isso faz ele ser titular, né, do Santos. Mas é um jogador extremamente limitado tecnicamente, tá? Extremamente limitado. O Santos não tem um centroavante que consegue pegar a bola, como o Vitor Roque, por exemplo, e botar em velocidade e finalizar do jeito que finalizou, por exemplo, contra o Gabriel Brazão, que é um excelente goleiro. O Santos não vai fazer isso. Em várias oportunidades, o Santos... algumas oportunidades, o Santos poderia ter feito um gol. Como teve uma chance praticamente na pequena área, um chute que vai na mão do Carlos Miguel, em cima do Carlos Miguel. Talvez se fosse um outro jogador, não teria chutado em cima do Carlos Miguel, tá? A única chance do jogo, pra mim, do Santos, foi essa que eu acabei de citar, e uma outra se eu não me engano, do Vitor Hugo, tá? Eu fiz as ressalvas, eu acho que eu boto o Vitor Hugo também, tá? Também deve um pouquinho, mas o Vitor Hugo tá longe de ser o jogador limitado que é o resto do elenco, tá? E o Vitor Hugo quase faz um golaço de bicicleta, tá? O Gustavo Gomes tira ali em cima da linha. Mas enfim, voltando a citar, dar nome aos bois. Cara, você tem o Escobar. Eu falei dele semana passada e volto a falar de novo. O Vojvoda, ontem, na partida contra o Palmeiras, eu não tenho nem o que falar do Vojvoda, tá? Porque o material humano que ele tem é extremamente limitado e eu acho que você não pode colocar na conta de um treinador que chegou há pouquíssimo tempo, né? Por ter resultados assim diante de um elenco extremamente limitado, né? Mas o Vojvoda faz alterações que eu acho que são extremamente importantes para o time, tá? Nas últimas partidas, você pegar a média, quem tem sido escalado no lugar do Souza é o Escobar, tá? Nas últimas partidas que o Souza vem jogando, faz uma partida espetacular contra o Botafogo, depois ele toma um amarelo e fica fora da partida contra o Fortaleza, volta a atuar bem, tá? O Souza faz relativamente um bom jogo, tá bom? Gosto da partida do Souza, mas a grande mudança que eu acho que não só eu, mas como a torcida do Santos como um todo cobrava muito era a entrada do Robinho Júnior no time titular. Ele já tá merecendo essa vaga há muito tempo. Sabe por quê? Porque quem jogava no lugar dele é um tal de Roleiser, que o Santos gastou a fortuna para trazer e que não tem entregado nem se o valor dele fosse diminuído fosse dividido em 5 vezes e o Santos tivesse pagado apenas uma das 5 partes, não valeria o que ele está jogando. Não valeria o que ele está entregando para esse time do Santos. Porque o Roleiser é praticamente -1 dentro de campo. Não demonstra vontade, não demonstra técnica, ele começa bem, mas depois é só ladeira abaixo. Não entrega absolutamente nada para esse time do Santos. E aí, a outra opção no ataque, né, eu falei do Tiquinho Soares, a outra opção no ataque, já que você não pode colocar o Tiquinho, que é extremamente limitado, é o Cabaleiro. Aí você me fala, o que o Cabaleiro faz na partida? Ele faz uma partida muito boa contra o Cruzeiro e depois só. Eu não consigo me lembrar. Se você, torcedor do Santos, conseguir lembrar, bota nos comentários. Eu não assisti todos os jogos do Santos na temporada, mas os jogos que eu vi, eu não consigo lembrar de uma partida boa do Cabaleiro. De verdade. Enfim, eu fico muito triste
porque muitos torcedores vêm com um ditado, né, de que camisa pesa, não sei o que. Me desculpa, mas não existe mais isso no futebol. Não existe mais isso no futebol. O que pesa não é a camisa, é uma boa gestão. E você ter uma gestão comandada por Marcelo Teixeira, que foi covarde, repito, foi covarde nessa gestão de 2025 com o Santos, e pode deixar o Santos de novo na zona de rebaixamento e talvez deixar o time numa situação extremamente difícil. E aí vamos puxar aqui de novo, vamos voltar para a tela. O Santos, ele tem uma sequência inacreditável, tá? No resto da temporada. Nos últimos 6 jogos do Santos, vamos colocar isso do Palmeiras, nos últimos 7 jogos do Santos na temporada, 5, repito, 7, são 7 jogos, 5 são contra times do G4. E aí eu te pergunto, qual que é a chance do Santos fazer um ponto contra esses 5 times? Me fala. Aqui, ó, vou trazer para vocês direitinho, para vocês verem. A sequência do Santos é a seguinte: vai pegar o Flamengo fora de casa no Maracanã. Qual que é a chance do Santos fazer uma pontuação aqui? De pontuar nem que seja um ponto, mínima. Depois pega novamente o Palmeiras, a partida atrasada, tá? No dia 15, lá na Vila Belmiro. Aqui talvez seja a única chance desses 4 confrontos que eu falei, né? Talvez seja a única chance do Santos pontuar. Talvez, porque é um clássico. Aqui também, Mirassol, tá? Por mais que o Mirassol seja muito superior ao time do Santos atualmente, tanto tecnicamente quanto um time extremamente organizado, é um exemplo de gestão, é um exemplo de gestão de elenco, né? de formação de elenco, um exemplo de organização tática, tá? Enfim, o Mirassol, muito difícil, tá? Por mais que seja um confronto na Vila Belmiro, é um confronto muito difícil. Depois você tem confrontos mais fáceis contra Internacional, contra Sport e contra a Juventude. O Internacional, muito difícil, tá? Vai ser um confronto direto, mas muito difícil. E depois, talvez um jogo, como eu falei do Palmeiras e do Mirassol, mas talvez um jogo, dependendo da situação do campeonato, óbvio, talvez um jogo mais acessível para o Santos, desses 4, né, do G4 do Brasileiro, talvez seja o Cruzeiro. Porque como o Santos vai enfrentar o Cruzeiro na última rodada, talvez consiga já enfrentar um time já com a situação já definida. E isso pode ajudar o Santos. Mas isso não quer dizer nada. Até lá, quem sabe o Cruzeiro não volta à briga do título. Quem sabe o Cruzeiro não consiga enfrente uma fase difícil aí nessa reta final e não consiga ainda a classificação, a fase direta para a fase de grupos, né? Enfim, a situação do Santos é preocupadíssima, tá? E aqui eu encerro para falar, né, do Clássico Rei, tá? Não vou me estender mais, já estendi bastante, falei muito aí de Santos e Palmeiras, né? Mas é realmente preocupante a situação do time paulista. Mas enfim, vamos falar então de Ceará e Fortaleza, tá? Deixa eu abrir de novo aqui a tabela do Brasileirão. Ó, coloquei aqui a tabela, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro. Vou falar primeiro do time que está aqui mais em cima, né? O Ceará chega a 39 pontos, estava com 38 na 14ª posição, chega a 39, né? Passa o Grêmio aí na tabela, tá? Vai enfrentar o Corinthians na próxima rodada, e aí é um confronto direto também, né? Vai enfrentar o Corinthians aqui com 42 pontos, o Ceará querendo essa vaga para a Sul-Americana, né? E aí o Corinthians, né, tá aqui no bolo, né, nessa busca até de um G7, quem sabe, né? O Ceará não pode descartar isso ainda, tá? Né? Então é um confronto importantíssimo, tá? O Ceará já praticamente já consegue se livrar do rebaixamento, tá? Eu acho que o Ceará já encaminhou, né, muito bem escapar, né, da zona de rebaixamento, tá? Já está com 39 pontos, daquele tão sonhado 45 pontos, né? Tá bem próximo para a equipe do Ceará.
né, que tem uma sequência relativamente razoável, tá? Acessível para o Ceará escapar do rebaixamento, né, e sonhar, né, com essa competição sul-americana. Já está na vaga, né? O Kaique está em 13º, né? Aqui não aparece, porém a vaga, né, vai ser G7, né? Já está confirmado por causa da final brasileira na Libertadores. Então, na Sul-Americana também aumenta mais uma vaga. E aqui a situação já é mais delicada, né? O Fortaleza tem 29 pontos em 31 jogos, tá? Tem um jogo a menos, tudo bem. Mas a situação do Fortaleza eu acho que é muito complicada, cara. Acho que é muito complicada, principalmente pela sequência. Eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? O Fortaleza, ele pega o Grêmio na próxima rodada, que o Grêmio tá em busca ainda de uma possível acesso, né, a uma competição sul-americana, e vai vir para cima do Fortaleza com certeza. O Fortaleza não pode deixar de sonhar, claro, mas na minha visão, né, pega aí confrontos muito difíceis. Vai pegar o Grêmio, como eu falei, depois pega o Atlético Mineiro, depois pega o Bahia, tá? Depois pega o Atlético Mineiro, que é o jogo atrasado, depois o Bragantino, o Corinthians e o Botafogo. E aí, o que tem de comum na maioria desses times, né? E aí eu destaco o Botafogo, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o Grêmio, tirando o Bragantino. Desses times, todos esses têm em comum a briga pelo G7, tá? Menos o Atlético Mineiro, né? Mais o Botafogo, o Corinthians e o Bahia, tá? E, cara, vai enfrentar times que estão lutando e tem uma capacidade técnica muito maior do que a do Fortaleza, com todo respeito ao elenco do Fortaleza, mas é um elenco extremamente limitado, tá? Que vai enfrentar esses times que são superiores tecnicamente e que estão de olho numa vaga, tá, para competição internacional, buscando até Libertadores, tá bom? Mas enfim, deixa eu voltar aqui para falar com vocês sobre a partida. Cara, como eu falei, adiantei para vocês, eu acho que essa partida ilustra muito bem como foi o ano do Fortaleza, tá? Um ano que de frustração, né? De frustração, foi uma partida frustrante para a torcida do Fortaleza. Por que eu digo isso? O Fortaleza começa até relativamente bem, tá? Tem uma jogada de ataque, e ali numa jogada com o Pierre e com o, se eu não me engano, o Breno Lopes, posso estar enganado, tá? Acho que ele dá assistência, né? Consegue o cruzamento, muito bem executado, tá? Muito bem pensada essa jogada do Fortaleza, e abre o placar, tá? No jogo. E aí, a partir dessa jogada, o Fortaleza chega mais umas 2 vezes, talvez, posso estar enganado no número, mas o Fortaleza chega mais umas 2, 3 vezes, e depois disso, na minha visão, o Ceará praticamente domina a partida inteira. E o Ceará, por dominar, por chegar mais, né, já era esperado. Você via a partida e você sabia que alguma hora o Ceará ia empatar essa partida. E foi o que aconteceu, tá? O Pedro Raul recebe uma bola muito boa do zagueiro, aliás, muito bom zagueiro, tá? Deixa eu pegar o nome dele aqui direitinho. Mas é o zagueiro do Ceará, que ele veio emprestado, né? Aqui, ó. O zagueiro Marcos Vitor, tá? O zagueiro Marcos Vitor, ele é emprestado do Bahia, se não me engano, ele é da base do Bahia, né? E ele tá emprestado pro Ceará, vai ficar talvez aí até o fim da temporada. Cara, muito bom zagueiro, tá? Muito, muito boa achada do Ceará. Tá? Gostei bastante da atuação dele, né? Ele já tinha feito uma boa partida na partida passada e volta a atuar bem. Gostei bastante da partida do Marcos Vitor, e ele dá uma assistência assim de manual, né? Um zagueiro que é ofensivo até, né? Uma característica muito parecida, eu achei, com o do Robert Renan, do Vasco, tá? Um zagueiro que tem uma técnica muito boa, tá? Gostei bastante da partida do Marcos Vitor. E ele dá uma assistência assim na cabeça do Pedro Raul, que empata o jogo, né? E frustra completamente o torcedor do Fortaleza,
né, que fez uma festa, aliás, vou comentar sobre isso, uma festa incrível, cara, das torcidas. É um clássico muito bonito, tá? Eu gosto muito de Fortaleza e Ceará, tá? E foi uma torcida, foi uma festa gigantesca das duas torcidas, tá? As duas torcidas fizeram mosaicos lindos, né? Um estádio que é 50-50, estádio sempre lota, um clássico muito bonito de se ver e que infelizmente talvez a gente não tenha no ano que vem, tá? Mas é um clássico que tem nos últimos anos um dono, digamos assim, né? O Ceará não perde pro Fortaleza há 10 jogos. Isso mesmo que você chutou, 10 jogos. Já se vão aí praticamente 3 anos. E isso é muito preocupante para o Fortaleza. Então, o Fortaleza que vem enfrentado um ano extremamente complicado, um ano horrível do Fortaleza. Então, um ano horrível, tanto de gestão de elenco, falei bastante do presidente Marcelo Teixeira, falo de novo agora do presidente do Fortaleza. É uma gestão horrível de reposição, de contratação de peças importantes, né? E também de contratação de técnico. Né, principalmente quando você contrata o Renato Paiva, tá? Que é um técnico que não demonstrou nenhum trabalho promissor que seja no futebol brasileiro para tentar salvar o Fortaleza da zona de rebaixamento. Nem quando ele tinha material humano, por exemplo, no time do Botafogo, ele conseguiu demonstrar um bom futebol. Tá? Em algumas partidas ali com ressalvas, mas também nada de muito de encher os olhos, né? Enfim. E agora com o Martin Palermo até consegue achar uma identidade, achar um estilo de jogo, só que a parte mental já foi embora, cara. E principalmente com essa partida, empatar um clássico como foi, isso impacta diretamente no mental dos jogadores do Fortaleza principalmente, tá? Do Ceará também, mas do Fortaleza principalmente pro resto dessa temporada. E para tentar se salvar na zona de rebaixamento. Vai ser muito complicado para Fortaleza, tá? Muito complicado mesmo. E eu, na minha visão, acho que já tá bem encaminhado esse rebaixamento do Fortaleza. Porém, não pode desistir. Fortaleza não pode desistir, não pode largar de vez, não pode jogar a toalha, porque tem chance. E se tem chance, tem que ter fé. Bom, rapaziada, eu fico por aqui então. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas análises da partida, tanto de Santos e Palmeiras, e também do Clássico Rei, Ceará e Fortaleza. Tá bom? É isso que eu acho das partidas. É isso que eu acho do campeonato desses times. Bom, eu fico por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, né, de se inscrever no canal e de ativar a notificação dos próximos vídeos. Como eu falei lá no início, tô fazendo vídeo todos os dias para vocês, tá trazendo bastante conteúdo aí de futebol, então se você gosta desse esporte, né, me segue aí também no YouTube, né, se inscreve aí no canal, mas também nas minhas redes sociais, @canaldoph.oficial, lá no Instagram e no TikTok também, lá posto vídeos fazendo análises, né, postando alguns memes, enfim, e alguns vídeos bem interessantes para vocês assistirem. Tá bom, rapaziada? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, valeu!